bem-vindos a Farofa aqui no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai falar sobre o último episódio da terceira temporada de Westworld e fazer teorias sobre a quarta temporada. Os showrunners, que são os criadores da série Westworld, a Lisa Joy e o Nolan, eles falaram que o que eles queriam com Westworld é fazer uma série que daria para eles fazerem diversas séries dentro da mesma, em que eles pudessem transformar a série ao longo das temporadas e falar sobre coisas novas o tempo todo. E essa entrevista para mim faz muito sentido porque eu acho que o propósito dessa temporada de Westworld foi rebootar a série, dar um reset ali e fazer a série começar toda de novo agora com novas histórias. Porque se nas duas primeiras temporadas a gente teve uma história contada dentro dos parques da Delos, nessa terceira temporada a história saiu do foco principal dos anfitriões e da Delos e veio para os humanos no mundo real. O tema central da temporada então foi o livre-arbítrio e a ponte, o paralelo que a série fez o tempo inteiro entre a situação dos humanos, que eram comandados pelo Rehoboam e que não tinham escolha nenhuma real das suas vidas, e os anfitriões, que eram todos controlados pelos humanos. E uma coisa muito interessante aí é que esse paralelo se torna ainda mais estranho, porque no mundo real, no mundo dos humanos, os humanos são controlados por uma máquina e lá na Delos, em Westworld, as máquinas são controladas pelos humanos. Essa foi uma temporada que dividiu muito as pessoas. Teve gente que achou que desvirtuou um pouco, saiu um pouco do que era Westworld. Eu já gostei, eu achei que foi muito inteligente esse paralelo que eles traçaram o tempo todo entre a raça humana e as máquinas. Tiveram algumas coisas nesse final que eu não gostei tanto assim, porque eu acho que ele acabou transformando essa temporada exclusivamente como um novo início, como um reset do jogo. Mas daqui a pouquinho eu falo melhor sobre isso. A gente vai fazer teorias sobre a nova temporada baseado no final que cada personagem teve nesse último episódio. Então, para isso, eu vou recapitular um pouquinho alguns acontecimentos específicos que envolvem esses personagens. Vamos começar aí pelo Caleb. Nesse último episódio, finalmente, a gente descobriu todo o histórico do Caleb e o motivo pelo qual a Dolores escolheu ele. A gente descobriu que, na verdade, não foi nenhuma coincidência a Dolores ter encontrado com o Caleb lá no primeiro episódio. A Dolores, na verdade, ela escolheu ele a dedo, porque o Caleb já tinha visitado um parque de Westworld. E por isso, a Delos, que era uma empresa que a Dolores tinha acesso por causa da falsa Charlotte, ela tinha os registros do Caleb. Então a Dolores sabia exatamente onde ela ia encontrar ele e qual situação ela ia criar para conseguir fazer o caminho dos dois se cruzarem. E por que essa escolha? Por que o Caleb? A gente descobriu nesse episódio que existe um parque em Westworld que tem entrada proibida para qualquer pessoa que não sejam militares. O nome dele é o Parque 5. Esse Parque 5 lá da Delos, ele é utilizado para treinamento militar. Então, todas as bases de comando militares, antes de irem para as missões, elas têm um treinamento de soldados com os anfitriões e eles participam de missões soldados contra anfitriões. Em uma dessas missões, o grupo que parece que estava sendo comandado pelo Caleb é bem sucedida. E estava tudo muito bem, muito tranquilo, até que um dos soldados começa a instigar os outros falando que eles deveriam estuprar as mulheres, no caso as mulheres anfitriãs, porque esses seriam os espólios de guerra que eles teriam direito. A gente não precisa nem dizer que uma dessas anfitriões era justamente a Dolores. Só que o Caleb, ele não concordou com isso. Não somente ele não concordou, como ele incentivou os outros humanos a não cometerem esses atos, falando ali que, poxa, eles não eram que nem esses monstros humanos que vinham pro parque para cometer atrocidades. E foi por causa disso, por causa da capacidade do Caleb de fazer uma escolha, mesmo com o Rehoboam por trás de tudo, que a Dolores escolheu ele. Essa atitude do Caleb, essa escolha dele, casa muito bem com uma fala da Dolores que ela diz ao longo das temporadas sobre a beleza no mundo. Mas a gente já fala sobre isso quando a gente fala da Dolores. Uma outra coisa que a gente descobre nesse episódio também é que o Caleb, ele tinha um afeto muito grande pela Dolores. A gente já imaginava isso, Isso já tinha ficado claro lá naquele episódio que ele começa a ver diferentes estilos de cinema e começa a tocar uma música da trilha sonora do filme Uma História de Amor. Aquele climinha, ele olha pra Dolores. Mas nesse episódio a gente vê que o afeto é muito real. Ele realmente se importava demais com ela. Ele fica muito decepcionado com a Dolores quando o Serac fala: pergunta aí, pergunta pro Rehoboam o que vai acontecer se o plano da Dolores der certo. E aí o Rehoboam fala: destruição da raça humana, extinção do mundo como você conhece. E ele mostra uma decepção muito grande porque, poxa, ele confiou na Dolores. E além disso, ele também ficou muito triste, obviamente, quando a Dolores morreu. De novo, a gente vai falar sobre a Dolores daqui a pouco. Depois que a Maeve consegue derrotar
o Serac, a última ordem que o Caleb dá pro Rehoboam é que ele se destrua. E aí, encaminhando pro final do episódio, Maeve, que agora mudou de lado, e Caleb caminham ao som de Pink Floyd, e ela vira pra ele e fala alguma coisa do tipo: bem-vindo ao novo mundo, aqui você pode ser quem você quiser. Porque, lógico, agora não haveria mais nenhuma máquina por trás das escolhas de cada indivíduo. Então agora, de fato, as pessoas possuem o livre-arbítrio novamente. E essa também era uma fala que fazia parte da trama da personagem da Maeve lá na primeira temporada, como dona de cabaré. O que eu acho que vai acontecer com o Caleb na próxima temporada é uma das minhas teorias sobre a Dolores que acabou dando mais ou menos errado, digamos assim. Eu acho que o Caleb, como líder dessa revolução, ele carrega uma responsabilidade muito grande, porque querendo acertar, pode ser que ele erre. Então acho que um conflito da próxima temporada talvez seja ele tendo muito cuidado para não se tornar uma Daenerys, por exemplo. Porque o final dessa temporada, ele quis dizer alguma coisa pra gente. Ele passou a mensagem de que é melhor você ter livre-arbítrio e acabar carregando o mundo pra extinção do que você viver uma vida que na verdade não é sua. É a vida que uma pessoa, ou melhor, uma máquina, tá escolhendo por você. Será que eles vão se arrepender dessa escolha? Será que a próxima temporada vai mostrar que de fato a humanidade é ruim e o mundo vai acabar? Eu já vou adiantando aqui que eu acho que a próxima temporada vai ser o grande conflito entre Caleb, que vai comandar ali os humanos, e a Charlotte, que é a cópia da Dolores, que é a mais forte, né, das que sobraram, ou pelo menos a mais protagonista. Dando continuidade, vamos passar pra ela, que eu acho que foi a grande protagonista desse episódio e que teve ali uma redenção bonita, a Dolores. Se vocês acompanham aqui o canal, vocês sabem que minha teoria não deu muito certo sobre a Dolores se tornar Daenerys. E eu digo aqui mais ou menos porque, na verdade, o mundo foi sim liberado para ser um caos. Todas as previsões do Rehoboam continuam dando que essa escolha que a Daenerys e o Caleb fizeram vai causar a extinção do mundo. Nada disso mudou. Só que esse episódio, ele carrega uma mensagem muito forte de esperança. Ao longo de todo o episódio, a gente vê a Dolores falando aquela frase: tem muita feiura no mundo, mas eu escolho olhar a beleza. E foi justamente por isso que ela escolheu o Caleb. O Caleb fazia ela enxergar a beleza na humanidade, que não eram todos os humanos que queriam estuprar as mulheres de Westworld, que não são todos os humanos que querem controlar os anfitriões. Então, se ao longo de toda essa temporada a gente achava que a motivação da Dolores era dominar o mundo dos humanos com os anfitriões, no final desse episódio a gente descobre que, na verdade, a motivação dela era a identificação que ela possuía com os humanos. Ela de fato queria libertar os humanos, porque ela sentia por eles uma empatia muito grande. Eles eram controlados pelo Rehoboam da mesma forma que eles, anfitriões, eram controlados pelos humanos. E foi necessário lá em Westworld uma revolução que acabou sendo liderada por ela. Então ela quis reproduzir a mesma coisa aqui na Terra. Na Terra, né? Aqui no mundo real. E para isso ela escolheu o Caleb justamente porque era uma pessoa em quem ela confiava, que tomou as decisões que ela julgava que eram corretas. Isso porque, como a gente falou, ela estava presente lá no dia em que o Caleb escolheu não estuprar as mulheres. Então isso, por mais piegas, por mais clichê que seja, do antagonista acabar mudando de lado e possuindo algum tipo de redenção no final, eu achei isso muito bonito nesse episódio. Porque ao longo de toda a temporada, a Dolores ficou dando vários sinais de que ela era vilã. E pra mim o principal sinal disso era o fato dela nunca permitir que a Maeve entrasse na mente dela. Porque se ela queria convencer a Maeve a mudar de lado, e considerando que ela conhece todos os poderes da Maeve, pra resolver todo o problema dela, era só ela deixar a Maeve entrar. Pronto, a Maeve entra na mente dela logo no episódio 3, percebe que na verdade a Dolores só quer fazer o bem, que ela não tem a chave para além do vale, que ela não tem a chave pro projeto de imortalidade, que a chave desse projeto tá com o Bernard e pronto. Maeve e Dolores seriam juntas aliadas desde o início. Então o fato dela não querer se abrir pra Maeve me deixou sempre com a pulga atrás da orelha. Só que lógico, nesse episódio a gente descobriu que isso era um recurso narrativo, era só pra trama continuar andando. Porque finalmente, depois de estar quebrantada pelo Serac, a Dolores acho que não tinha nem forças mais de impedir a Maeve, permitiu que a Maeve entrasse e a Maeve descobriu todo o plano da Dolores. E que na verdade a Dolores estava sim bem intencionada. Sobre teorias para a próxima temporada da Dolores, fica um pouquinho difícil porque ela morreu, né? Depois de ser super torturada ali pelo Serac, a gente viu que meio que o espírito da Dolores acabou subindo pro Rehoboam. Só que logo na sequência, o Caleb deu a ordem pro Rehoboam se destruir. Então assim, por um breve período de tempo, a Dolores se tornou um oráculo, ela se tornou parte do Rehoboam,
Nolan, só que logo em seguida ela morreu. Sobre isso, na mesma entrevista com a Variety, os showrunners da série falaram que sim, a Dolores morreu. Só que ao mesmo tempo, quando eles foram questionados se a Evan Rachel Wood, que é a atriz que interpreta a Dolores, ia continuar na série, eles falaram que nem tudo tá perdido, que eles torcem muito pra que ela continue, porque eles adoram o trabalho dela e tal. Então assim, ficou meio dúbio, né? A Dolores original, digamos assim. Dolores, a primeira de seu nome. Ela realmente morreu, só que a Evan, ela pode voltar pra interpretar as outras cópias da Dolores que continuam vivas. Eu quase me esqueci de falar sobre uma das minhas críticas desse episódio, que tem a ver com a Dolores. Eu não gostei do fato da Quinta Pérola ser uma outra cópia da Dolores. Como eu já tinha falado lá no nosso vídeo de múltiplas Dolores, eu acho que isso perdeu completamente o apelo. A gente já sabia que poderiam existir outras cópias da Dolores. Então, ou eles revelavam todas nesse episódio que passou, ou então foi o que aconteceu com esse cara, esse fora da lei de Westworld. Quando ele surgiu como a Quinta Pérola, a gente ficou... Ah, tá. Você é a Quinta Pérola. E uma outra coisa também que eu não gostei é que essa Quinta Pérola aqui, a gente não soube o que ela fez ao longo da temporada, que a gente não sabia que existia. Diferente das outras cópias, que foram reveladas meio que tardiamente, mas pelo menos a gente viu a utilidade delas ao longo dos episódios. Esse cara eu achei que ficou muito largado, não teve muito propósito, não gostei. Vamos falar da Maeve. Desde o segundo episódio, que foi o primeiro episódio que a Maeve apareceu, a motivação dela para se manter do lado do Serac foi a promessa de que o Serac ia reunir Maeve e sua filha lá no Além do Vale. Isso não mudou em momento nenhum. O Serac não falou que ele ia descumprir essa promessa. Então, nesse último episódio, eu achei um pouco forçado, não é nem forçado talvez, mas eu achei muito rápida a mudança de lado da Maeve. Porque a Maeve, ao longo de 6 episódios, aceitou essa história. Ela comprou a história da filha. E isso fez ela se virar contra a própria espécie dela, lutando do lado do Serac, uma luta que ela não tinha nada a ver com a história. Aí, nos 45 do segundo tempo, antes mesmo dela entrar na mente da Dolores, ela começa a achar que tinha alguma coisa errada com o Serac. E é nisso que eu acho que o episódio pecou um pouco, porque eu acho que teria tido um impacto maior se a Maeve tivesse trocado de lado exclusivamente pelo que a Dolores falou pra ela. Se a motivação dela tivesse sido exclusivamente sentimental. Só que não, antes desse momento da série, antes dela entrar na mente da Dolores, ela já tava desconfiando um pouco do Serac. E eu não entendi muito bem essa desconfiança se nada mudou nos planos do Serac. Não sei se talvez conhecer o Caleb tenha amolecido um pouquinho o coração dela, não sei, mas eu achei que ficou um pouco inconsistente isso. E teve uma outra coisa no núcleo da Maeve que eu achei também um pouco forçado, que eu não gostei muito, que foi quando a Maeve percebe que ela consegue ouvir o Rehoboam, porque o Rehoboam também é uma máquina. E a Maeve, como a gente sabe, tá cada vez mais poderosa e consegue controlar tudo que existe quase, né? E aí o que eu não gostei é que quando a Maeve consegue começar a escutar o Rehoboam, ela percebe primeiro que o Rehoboam tem a voz do Serac, e isso até achei legal, porque o Salomão, ele tinha a voz do Jean-Mi, que foi o irmão do Serac que criou, e já o Rehoboam, ele tem a voz do Serac. Mas a parte que eu não gostei é que a Maeve percebe que o Rehoboam, ele não só prevê o futuro dos humanos e controla o destino deles, ele passa exatamente a frase que os humanos deveriam falar. Então a Maeve tá conversando com o Serac e aí ela consegue saber o que o Serac vai falar antes, porque o Rehoboam é como se fosse uma vozinha que fica sussurrando o tempo inteiro pros humanos aquilo que eles têm que falar. Então, em determinado momento, a Maeve tá falando com o Serac, ela ouve o Rehoboam falando: Ah, você vai se arrepender disso. Aí 2 segundos depois o Serac fala: Ah, você vai se arrepender disso. Até que ela olha pra essa situação e fala: olha só, Serac, tô falando mais com você não, tô falando com esse aí, ó, que te controla. Aí ela parece ter ficado com um pouco de raiva dela mesma por ter demorado tanto tempo pra perceber que o Serac é só um fantoche, que na verdade ele não tem um pensamento sozinho sequer, que tudo que ele fala é o Rehoboam que manda ele falar. Então essa parte eu achei bem desinteressante, eu não gostei não, achei que poderia ter ficado uma coisa mais figurada, que o Rehoboam ele fosse capaz de controlar o destino dos humanos com base nas oportunidades que ele dava ou que ele deixava de dar para os humanos. E além disso, de manipular também as escolhas das pessoas, tipo sendo dono daquele aplicativo do crime, que era o aplicativo que o Caleb usava para sobreviver. Isso é uma forma de você controlar aquelas pessoas atípicas, as pessoas que eram as marginalizadas daquela sociedade. Agora, ter uma máquina que de fato é responsável por tudo que eu falo, tipo, isso aqui que eu tô falando agora pra vocês, não sou eu que tô falando, é uma máquina que tá falando por mim. Eu achei bem desinteressante. E o que eu acho que vai acontecer na 4ª temporada? Eu acho que a 4ª temporada vai ser de novo uma luta entre Maeve e Dolores. Só que agora a Maeve vai estar ocupando o lugar da Dolores originária, primeira de seu nome, e a Dolores é a
cópia da Dolores originária, que é, na verdade, a Charlotte. Se você ficou confuso, vou resumir. Eu acho que a próxima temporada vai ser Maeve de um lado e Charlotte do outro. Eu acho que a Maeve adiou por tempo indeterminado aquele plano dela de se reencontrar com a filha, e agora a motivação dela é fazer com que a humanidade dê certo. Isso inspirada na frase que a Dolores tanto falava, a beleza nesse mundo. Quase fechando o nosso vídeo, vamos falar dela, da Charlotte, que agora é Dolores. A Charlotte começa o episódio com algum tipo de conexão entre ela e o Rehoboam, porque ela aparece em determinada cena e só a Dolores, que tá com aquelas lentes de realidade virtual, consegue ver. O Caleb não vê a Charlotte. Então ela demonstra que ela tem algum tipo de controle sobre o Rehoboam. E eu acho que ela conseguiu esse acesso com a pérola que ela tinha do Martin, que na verdade é uma pérola dela mesma, da Dolores. Que foi uma pérola que ela pegou na mesma cena em que ela matou pra sempre o Hector. E a motivação dela agora é muito clara, ela quer vingança da Dolores. É que na verdade agora ela tá muito confusa, né? Ela não é mais Charlotte, porque ela não tem nenhum vínculo mais com a Charlotte pessoa, que é a família dela. A Dolores fez questão de acabar com esse vínculo e matar a família por ela. Mas ela também não é mais Dolores, né? Porque ela cortou ali o cordão umbilical que separava as duas no momento que ela viu tudo que a Dolores era capaz de fazer pela causa. No caso, matar uma criança e o marido da Charlotte, pessoas inocentes. Então, nesse momento, a Charlotte tá muito perdida, né? Ela não sabe muito bem quem ela é. Mas a coisa mais interessante que acontece com a Charlotte é no final desse episódio, na cena pós-créditos. Então, se você não viu, sai desse vídeo que agora eu vou dar spoiler das cenas pós-crédito. Lá na cena pós-crédito, aparece o William, que agora é o Homem de Branco, entrando num lugar da Delos, se eu não me engano, em Dubai. Lá ele encontra Charlotte, que ele sabe que é um anfitriã e ele tá querendo vingança mesmo, ele tá querendo ir lá pra matar todos os anfitriões. Nesse momento surge o William, só que agora na versão Homem de Preto. E obviamente anfitrião, né? Porque só existe um William humano. E aí o que a Charlotte faz é que ela elimina esse William humano e substitui ele pelo William anfitrião. Então, se a gente for colocar em uma ordem cronológica, aquela cena que foi a cena pós-créditos do final da segunda temporada, ela acontece antes dessa cena pós-créditos. Que lá no final da segunda temporada, a gente viu o William, que a gente suspeitava que já fosse um William híbrido, uma mistura de anfitrião com pessoa, porque ele estava fazendo parte do que parecia ser um teste de fidelidade com a filha dele, que a gente sabe que morreu. Então, só o fato da filha dele estar presente ali mostra que aquela cena não era muito real. Ou aquela cena era ele no processo de enlouquecer realmente, ou é uma cena que mostra o surgimento do William anfitrião. E aí, quase acabando essa cena pós-créditos, a gente vê uma sala cheia de teares que são responsáveis por fabricar o corpo dos anfitriões. O que é muito estranho, porque se ao mesmo tempo tudo que a Charlotte queria era uma vingança da Dolores, de alguma forma ela tá retomando o plano que a Dolores tinha, que era povoar esse mundo, o mundo real, com anfitriões. Vamos falar rapidinho do último personagem, o Bernard. Antes de ser revelado pra gente qual era o real motivo da Dolores ter trazido o Bernard, o próprio Bernard fala lá no início do episódio que ele acha que a Dolores colocou alguma coisa na cabeça dele. Só que ele não sabe muito bem o que é. Naquela parte do episódio eu pensei que só podiam ser de uma a duas. Ou a chave para além do vale, ou a chave para o projeto de imortalidade. E acabou sendo essa segunda opção mesmo. Ele vai descobrindo isso ao longo do episódio. A Dolores acaba mandando ele pra casa que era a casa do Arnold Pessoa real, que foi o homem que ajudou a construir o parque junto com o Ford e foi a pessoa que inspirou a criação do Bernard. E aí eu me lembrei logo de uma frase que o Bernard falou no episódio anterior, que a Dolores ela é muito poética. Então ela mandou o Bernard para essa casa para relembrar o Bernard de que há beleza no mundo. Era quase como se fosse uma mensagem subliminar pro Bernard de que ela acreditava que ela realmente estava fazendo a coisa certa. Ela não queria destruir a humanidade. Ela estava querendo salvar ela. E aí salvar é muito relativo, né? Porque você pode salvar também destruindo, desde que essa destruição seja uma escolha própria da humanidade. O que é mais importante, a preservação da espécie visando a coletividade ou a vida e escolha individual de cada pessoa que faz parte do mundo? Então Bernard volta lá pro quarto de hotel com o Stubbs, bota ele lá numa bacia porque ele foi atingido e pega lá um aparelho para se conectar com o mundo virtual para tentar descobrir o que tá escondido na cabeça dele. E aí ele fala que o que tá lá é o sublime. E olha, esse sublime deve ser muito poderoso mesmo, porque ele desmaiou. A gente sabe agora que o que tava no Bernard realmente era a chave para o projeto de imortalidade. A gente não sabe exatamente como palpar isso. Será que é um projeto além do vale, só que para os humanos? Será que de fato é exterminar a raça humana e botar só anfitrião no mundo? O que a gente sabe é que o Bernard, lá na segunda cena pós-créditos, ele finalmente acorda cheio de poeira na cabeça dele. Então dá a entender que passou bastante tempo com ele desligado. E se a Dolores de fato tinha boas intenções, se de fato ela não queria destruir a humanidade, por que ela levou o projeto de imortalidade para fora do parque e por
por que ela colocou ele na cabeça do Bernard. Esse realmente vai ser um mistério para a próxima temporada, porque eu não sei. O que eu acho de fato é que o Bernard vai estar do lado Maeve da coisa. Eu acho que ele não vai ficar mancomunado com a Charlotte do mal, não. E esse foi o nosso vídeo com teorias sobre a 4ª temporada de Westworld. A gente quer saber a sua opinião. O que você achou desse final de Westworld? Deixa pra gente aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e acessar o Farofa Geek para outros conteúdos muito bacanas do universo pop. Um beijo e até a próxima!